Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula número 2, comigo, professor Ricardo Alberto, professor das escolas Aldebara e Julieta Quintal. Então, nessa segunda aula, nós vamos trabalhar aí a questão da Europa Ocidental. Nós já até vimos alguma coisa em sala de aula, mas por conta aí da pandemia, como todos sabem, nossas atividades presenciais foram suspensas e estamos retomando essas atividades aqui não presenciais via essa videoaula. Então vamos fazer uma recapitulação e continuar o conteúdo sobre Europa Ocidental. Então, pessoal, para início, uma informação que nós já vimos, né? A Europa, ela forma junto com a Ásia uma grande massa continental, certo? Diferentemente dos outros continentes, América, África e Oceania, né, que ficam separados dos demais, Europa e Ásia ficam juntas, tá? Ou seja, elas compõem um único continente, um único bloco, desculpa, uma única massa continental denominada de Eurásia, né? Só que essa massa continental ela vai ser dividida em dois continentes, Europa e Ásia, né? E o que divide esses dois continentes é um conjunto de cordilheiras, né? O que divide esses dois continentes, de um lado, Europa, e do outro lado, a Ásia, é uma formação rochosa, né, chamada aí de Montes Urais, ou seja, é um conjunto de montanhas situado aqui na Rússia. Então aqui, ó, por onde essa linha que está passando, essa é a extensão dos Montes Urais. É um conjunto de montanhas, tá? Então, esse conjunto de montanhas, denominado aqui de Montes Urais, é o que vai separar de um lado Europa e do outro lado a Ásia, tá? Tanto é que esse país aqui, ó, a Rússia, tá? Ele vai ser um país que vai estar presente nos dois continentes. Como estamos percebendo aqui, parte da Rússia vai estar situada na Europa e parte da Rússia vai estar situada na Ásia. Por quê? Porque como a divisão são os Montes Urais, então esses Montes Urais passam no meio do território russo. E isso vai colocar a Rússia presente nos dois continentes, tá? A Rússia europeia e a Rússia asiática. Tá? Mas agora a Ásia não vai nos interessar, porque o nosso foco é essa Europa, né? Então, pessoal, esse aqui é o continente europeu, tá apresentado aí nesse mapa para vocês. Percebam que é um continente, como a imagem está ampliada, mas bem aqui em cima nós temos um quadrinho que mostra que a Europa em vermelho, tá? Então percebam que do ponto de vista territorial, a Europa como continente ela não vai ser um continente muito grande, tá? Vai ser um continente pequeno, se formos comparar principalmente com a América, com a própria Ásia e com a África. É um país bem menor, é um continente bem menor. Entretanto, é um continente pequeno, mas recortado por muitos países. Tá? Então percebam aqui no mapa que nós vamos ter uma grande quantidade de países que dividindo esse território europeu. Tá? E
essa Europa ela vai abrigar alguns dos países mais industrializados e mais ricos do mundo, tá? Aí nós temos como exemplo aqui a própria Rússia, nós temos como exemplo aqui a Alemanha, nós temos como exemplo aqui esse Reino Unido, tá? Principalmente aqui a Inglaterra, nós temos aqui como exemplo a França, entre outros, tá? Então a Europa é um continente pequeno, cheio de vários países, tá? E esses países, alguns desses países irão compor os principais países do mundo, certo? Então, essa Europa, ela, apesar de ser um continente pequeno, ela possui algumas diferenças, tá? E essas diferenças nós vamos batizá-las aqui de regionalização, certo? E nessa regionalização nós vamos ter a Europa em dois tipos, tá? Nós vamos ter a Europa, nós vamos ter aqui a Europa Ocidental, que é a que fica a leste, e nós vamos ter aqui a Europa Oriental, que é aquela que fica mais a oeste, certo? Então, aqueles países que eu falei que compõem alguns dos países mais industrializados e mais ricos do mundo, eles vão ficar aqui, ó, desse lado ocidental, desse lado leste da Europa. E esses países aqui do lado mais a oeste serão os países que lá atrás compuseram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Então, esse lado ocidental aqui da Europa, esse lado oeste, ele vai ser menos desenvolvido, ele vai ser menos rico do que o lado leste, do que o lado ocidental. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu estou falando de países que compuseram a União Soviética. Então, lá atrás, eles apoiaram o socialismo, né? Enquanto esses países, alguns desses países aqui do leste, apoiaram o capitalismo dos Estados Unidos, ou seja, conseguiram gerar, arrecadar dinheiro, riquezas, certo? Enquanto esses países aqui não, eles não conseguiram arrecadar muito capital. Tanto é que essa União Soviética ela vai ser extinta em 1991 e aí sim vai dar origem a esses vários países, tá, que nós temos aqui. Tranquilo? Então essa é uma das formas de regionalizar a Europa. De um lado, nós vamos ter a Europa Ocidental, que é a Europa mais desenvolvida, mais capitalizada, mais rica. E do outro lado, nós vamos ter a Europa Oriental, que é uma Europa menos desenvolvida. Não estou dizendo que é uma Europa pobre, eu estou dizendo que é uma Europa menos desenvolvida do que a sua vizinha ao leste. Ok? Só voltando aqui, pessoal, essa parte aqui, tá, esse lado oriental aqui da Europa, ele ainda perpassa por alguns movimentos separatistas. Então, até o momento, nós não podemos dar esse território europeu como pronto e acabado politicamente, ou seja, isso aqui são os países definidos e vão permanecer esses países enquanto a Europa existir. Não, principalmente esses movimentos aqui, esses países do lado oriental, alguns países quando foram criados, eles incorporaram culturas diferentes, tá? Então hoje esse choque de culturas dentro de alguns dos países faz com que existam movimentos separatistas que lutem pelo desmembramento, tá, desses países, ou seja, separar para formar alguns novos países. Aqui exemplo, essa República Tcheca junto com essa Eslováquia,
algum tempo atrás eles formaram um único país, era um único país, tá? E aí, devido a esses movimentos separatistas, houve essa divisão. República Tcheca se tornou um país, Eslováquia se tornou outro país, assim como vários outros países desses territórios surgiram dessa forma, tá ok? Passando para um caráter mais físico, tá, da Europa, nós temos aqui o relevo. Nós vamos ter aqui o relevo, que é o estudo das formas da Terra, tá? E nós vamos ter aqui a hidrografia, que é o estudo das águas, tá? Então nós vamos ter aqui o estudo das formas da Terra e o estudo das águas desse território europeu, tá? Então esse mapa aqui nós temos um conjunto deles. É tanto o mapa de relevo quanto o mapa hidrográfico. Por quê? Porque aqui eu tenho a variação de relevo, tá? Essas cores aqui, essa variação de cores está mostrando aqui a variação de relevo. Partindo aqui, o que vai nos interessar é partindo desse zero, tá? Partindo aqui do zero até acima dos 3.000 metros, e percebam que existem aqui várias linhas azuis, tá, dentro desse mapa. Essas linhas azuis aqui são rios, tá, presentes nesse território europeu. Então, do ponto de vista da hidrografia, nós podemos perceber que a Europa possui vários rios, alguns grandes, importantes, como o rio Volga, o rio Sena, certo? E alguns outros menos expressivos, tá? Então, do ponto de vista da hidrografia, a Europa ela é cortada por vários rios. E do ponto de vista do relevo, nós vamos perceber que a Europa ela possui as 4 formas de relevo existentes. Na Europa nós vamos ter as planícies, que são aquelas áreas mais ou menos planas, com altitudes variando de 0 a 300 metros de altitude. Nós vamos ter a presença dos planaltos, que são áreas irregulares, tá? Novamente, são áreas irregulares que variam aí dos 300 até os 3.000 metros de altitude. Nós vamos ter a presença de depressões, que são áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas, né? E nós vamos ter aí as montanhas, tá? Que são aquelas áreas do relevo que possuem altitude acima dos 3.000 metros. Então, com esse mapa aqui, nessa variação de cores, nós podemos perceber aqui a presença de planícies, que são essas áreas verdezinhas mais claras, tá? Nós já vamos ter aqui a presença dos planaltos e depressões nessas áreas aqui, variando do amarelinho para o marrom mais fraco, e nós vamos ter a presença aí de cadeias de montanhas, tá? Que são essas áreas de marrom mais forte, que já ultrapassam os 3.000 metros de altitude, tá? Então, do ponto de vista de relevo, senhores, nós temos aí uma Europa apresentando as 4 formas de relevo que nós conhecemos. Lógico, só de visualizar esse mapa, né, nós vamos perceber que a maior parte do território europeu vai ser de predomínio das planícies. Só isso aqui é de observação, tá? Só olhar aqui para a legenda e perceber que esse verdezinho aqui ele está variando aí de 0 a 200 metros de altitude. Então nós temos ele com predominância, ou seja, a maior parte do território europeu é uma área de planície, tá? Ou seja, são áreas mais planas do que as irregulares, que ocupadas pelos planaltos e montanhas. E aí nós temos a questão dos climas e vegetações, tá? Da Europa. Nesse primeiro mapa aqui nós temos a questão dos climas, tá? E aqui ao lado nós temos a questão da vegetação. E pessoal, é condicionante do outro. O que significa dizer com isso?
Com isso eu digo que sempre, sempre, isso vai ser na Europa ou em qualquer parte do mundo, sempre que o clima sofrer modificações, eu vou ter modificação também na vegetação. Novamente, sempre que o clima mudar, a vegetação vai mudar, porque é a vegetação que se adequa ao clima e não vice-versa, tá? Lógico, a vegetação ela vai sim contribuir para os aspectos climáticos, mas não é a vegetação que vai fazer com que o clima mude, tá? E sim o contrário. Sempre que o clima mudar, modificar, que nós tivermos uma variação de clima, nós vamos ter uma variação de vegetação, tá? E o que é que faz esse clima mudar? Aqui fica um pouquinho, a gente precisa de uma aula mais dinâmica para explicar esses fatores climáticos, né, que são os fatores que vão dar variação ao clima. Mas nós temos, como exemplo, nós temos aí a questão principal, latitude, tá? Latitude. Nós temos a altitude. Nós temos a questão da maritimidade e continentalidade. Nós temos a questão das correntes marinhas, temos a questão das massas de ar. Então, pessoal, todos esses são fatores que vão fazer com que o clima sofra alteração, mude de um local para outro. Então, perceba que aqui nesse mapa de clima da Europa, eu tenho um clima semiárido, eu tenho um clima temperado, tenho um clima mediterrâneo, tenho um clima frio, um clima de alta montanha, um clima polar. Todos esses climas eles vão ocorrer por conta de um ou mais desses fatores, certo? O principal deles é a latitude, tá? O principal fator climático é a latitude, que é o que? Que é a diferença em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, eu vou ter climas com temperaturas mais altas, e quanto mais distante da linha do Equador, eu vou ter clima com temperaturas mais baixas. Então, de cara, quando eu olho aqui, ó, clima frio, quando eu olho aqui clima frio e clima polar, eu já vou de imediato saber que eu estou em pontos distantes da linha do Equador. Por quê? Porque aqui minhas temperaturas serão mais baixas. Uma ressalva para esse clima aqui, ó, frio de alta montanha. Por quê? Porque o fator do clima de alta montanha não vai ser a latitude. O fator do clima de alta montanha vai ser a latitude. Desculpa. O fator do clima de alta montanha não vai ser a latitude, e sim a altitude. Altitude para frio de alta montanha. Por quê? Em qualquer ponto da Terra, pessoal, do nosso planeta, quanto mais elevado nós estivermos, menores serão a temperatura. Então, por isso que basicamente todas as montanhas do planeta, independentemente de onde elas ficam, se ficam na Europa, se ficam aqui na América do Sul, se ficam na América do Norte, tá? Se ficam na Ásia, o topo delas geralmente vai ser coberto de gelo. Por quê? Porque eles estão numa altitude bem elevada e aí quanto mais elevado nós estamos, menores serão as temperaturas, certo? Então, para frio de alta montanha, o fator não é latitude, e sim altitude. Então, onde se verificar a presença desse clima, frio de alta montanha, nós temos que associá-lo à altitude, tá? Os demais, nós vamos ter a questão aí da latitude. Então,
o clima frio e o clima polar é gerado pela latitude, porque eu já estou em pontos mais afastados aí da linha do Equador. E aí, como eu falei, se eu tenho uma variação climática, obrigatoriamente eu vou ter uma variação de vegetação. Então aí eu vou ter, da mesma forma, vários tipos vegetativos na Europa. Tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, vegetação mediterrânea, estepe pradarias, alta montanha e o gelo. Tá? Não vou me ater a muitas delas. Vou aqui rapidamente explicar a questão da tundra, tá? Então, pessoal, aqui percebam pela corzinha aí percebam pela cor aqui da legenda que na tundra, tá? Que aqui na tundra eu vou ter uma corzinha aqui, um lilazinho, né? Um lilazinho. Então, ao buscarmos esse tipo de vegetação aqui no mapa, eu vou notar que ela está bem aqui em cima, ó. Vou notar que ela está bem aqui em cima. Ou seja, aí eu olho aqui no mapa do clima, ela vai estar aqui numa região de clima polar, tá? Ou seja, temperaturas baixas, baixíssimas na verdade. Então nessa região aqui, nesse extremo norte da Europa, como o clima é polar, então grande parte do ano, tá? Eu vou ter um inverno rigoroso, tá? Com temperaturas muito abaixo do zero, né? Então, o meu solo nessa região ele vai passar a cerca de 9 meses do ano, de 7 a 9 meses do ano congelado. Então, se eu tenho um solo congelado, eu não vou ter incidência de vegetação, tá? Mas essa tundra ele existe. Como? Nos meses que o inverno ele cessa, que teoricamente é verão nesse território, então o solo ele descongela, tá? E ao descongelar vai surgir uma vegetação, tá? Só que essa vegetação ela vai durar por apenas 3 meses. Então, de imediato a gente já pode associar que essa vegetação ela não tem como crescer muito. Por quê? Porque nesse período em que o inverno ele dá uma cessada, tá? O solo ele tem que descongelar. Depois que o solo descongela, é que a vegetação ela vai acontecer. Então, depois que ela acontece, que a vegetação acontece, não demora muito o inverno, ele retorna de novo. Então não dá tempo da vegetação crescer muito, tá? Então essa tundra ela vai ser uma vegetação de porte rasteiro, uma vegetação muito baixa, tá? Que surge em apenas 3 meses do ano nessas regiões. Por quê? Porque os demais meses o inverno é rigoroso e o solo fica congelado. Solo congelado eu não tenho como ter uma sustentação de camadas vegetais. Tá? E aí cada tipo, perdão, perdão, cada tipo de vegetação presente na Europa vai se adequar às diferentes características climáticas que lá existem também. Tá? Então depois vocês dêem uma buscada melhor nesses outros tipos de vegetação, que é interessante dar uma lida. Então pessoal, por hoje é só. Fica essa rápida videoaula explicativa, né? Esperamos que vocês tenham aprendido alguma coisa, que a gente tentou passar. Deixo aqui o e-mail para vocês, Geografia na Pandemia, tá? Esse e-mail serve para qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Vocês podem me encaminhar essa dúvida nesse endereço de e-mail e eu os responderei da melhor forma possível. Bom, aqui fica a dica, vamos ficar em casa, vamos manter o controle nessa época de pandemia para que nossas vidas possam retornar à normalidade o mais rápido possível. Tá? Um abraço a todos e nos encontramos nas próximas aulas.